Bom, vamos lá. Já só são 9h05, então a gente tinha combinado de começar às 9h. 5 minutos já deu. Pessoal, bom dia. Obrigado por vocês estarem aqui em mais um webinar. Esse é o segundo webinar de 2021. Geralmente eu começo o webinar com planejamento, né, com o assunto planejamento, e depois eu já engato no assunto gestão do tempo e produtividade. Por quê? Porque geralmente a pauta de conteúdos e treinamentos que eu faço durante o ano, ele tem muito a ver com empreendedorismo, né? Empreendedorismo, inovação e gestão. E eu acho que se a gente não tem base em planejamento, em produtividade, em gestão do tempo, qualquer coisa depois disso não vai fazer muito sentido, né? Porque não adianta você ter um monte de técnicas de empreendedorismo, de gestão, de inovação, o que for, e não saber se planejar, saber gerenciar seu tempo, ser produtivo. Então, geralmente, eu começo essa trilha através desses temas e, efetivamente, depois a gente começa a trabalhar outros temas, como venda, como marketing digital, relacionamento, influência, o que for que tiver a ver com negócios, com gestão, com inovação e empreendedorismo, ok? Então, se vocês perderam o primeiro webinar, que é o de planejamento, ele está no meu YouTube, é só entrar lá e assistir, tá? Também é bem prático, bem conciso em termos do que a gente está se propondo fazer. E esse aqui também está ficando aqui no YouTube, e a ideia é sempre a gente ir fazendo os trilhos. Tá legal? O legal da gente estar junto no webinar é que vocês podem fazer perguntas, né? Então eu vou já combinar com vocês que, se tiverem perguntas, coloquem no chat, tá? Nos 10 minutinhos finais, eu vou pegar essas perguntas e vou ler e tentar responder para a gente ter essas respostas. Se eu não conseguir responder no webinar, eu depois mando para vocês no privado, e legal é que não vou deixar ninguém sem resposta, ok? A ideia, a gente está começando aqui às 9h05, a ideia é a gente terminar às 10h05, com 10 minutos de perguntas. Beleza? Então tá. Então vamos começar aqui o nosso webinar. Deixa eu pegar aqui a nossa tela. Botar aqui. E eu gosto de abrir esse webinar, qualquer assunto que tenha a ver com gestão de tempo, com essa tela aí. Tá? Isso aí chama-se Memento Mori. O que é Memento Mori? Memento Mori é uma expressão latina que significa algo como lembre-se de que você é mortal, lembre-se que você vai morrer, tá? Ou lembre-se da morte. É meio macabro isso? Não sei se é meio macabro. Eu acho isso importantíssimo. Isso aí, vocês terem ideia, na Roma Antiga, quando os imperadores eles entravam em Roma após uma batalha, após uma conquista, alguma coisa assim, eles sempre tinham alguém perto dele recitando em latim essa frase ou alguma coisa que lembrasse essa frase, para que eles não achassem que aquela vitória deles, aquele momento deles, fosse algo grandioso demais. Os caras sempre falam, cara, beleza, você ganhou a tua vitória aí, mas olha, uma hora você vai morrer, tá? Não se ache grande coisa, não. Então isso traz duas coisas. Traz primeiro um sentimento de desapego, de humildade, mas também traz uma coisa importantíssima, que é, cara, o nosso tempo é extremamente limitado. Nosso tempo é extremamente limitado. Então, se a gente não sabe efetivamente lidar com esse tempo, se a gente não aproveita esse tempo que a gente tem de uma forma produtiva, a gente está perdendo o nosso tempo, né? Às vezes a gente comemora o aniversário, né? A gente coloca mais um ano de vida, né? Feliz mais um ano de vida, alguma coisa assim. Mas, na verdade, cada aniversário que a gente passa, a gente está tendo menos um ano de vida. Essa é a verdade, né? Cada aniversário a gente está chegando mais próximo do fim. Então, a gente tem que pegar e pensar assim, cara, a coisa mais importante da minha vida é meu tempo. A coisa mais importante da minha vida é meu tempo, você não tenha dúvida quanto a isso. Então, o que eu faço nesse pequeno tempo que eu tenho,
faz toda a diferença. Eu faço questão de mostrar aqui para vocês, aqui atrás, ó, tá vendo? Esse cara é o famoso Ferris Bueller, do Curtindo a Vida Doidado, né? E o que ele sempre falava é, cara, a vida é curta demais para você não parar um pouquinho de vez em quando e relaxar. E eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a vida é curta demais para a gente não parar um pouquinho e relaxar, ou a gente parar um pouquinho e planejar como a gente vai efetivamente usar o nosso tempo. Legal? Então, se existe um propósito mais profundo aí nesse webinar, é que a gente efetivamente saiba utilizar o nosso tempo para que esse tempo seja extremamente bem colocado. Então, a proposta aqui é apresentar uma metodologia de 12 passos em termos de gestão do tempo. Nesse webinar especificamente eu vou focar em 7, mas existem outros também mais detalhados e que estão nessa metodologia que eu chamo dos 12 pilares, e especificamente essa é da gestão do tempo. A gente começou com planejamento e a gente vai passar para a gestão do tempo. Ok? Bom, o passo 1, que tem também a ver com planejamento, tem a ver com a produtividade, é a gente conhecer os nossos potenciais. Até fiz uma live com o Bruno essa semana e a gente falou sobre isso aí. A base é muito parecida em um monte de coisa, né? Em termos de uma série de metodologias, métodos, etc. As bases são parecidas. E muito do que eu faço, a base ela começa sempre no teu potencial. O que é o teu potencial? É o teu autoconhecimento. É você se conhecer. Por quê? Porque não adianta nada eu passar aqui 1 hora com vocês, falando, apresentando métodos, ferramentas e o que for, e depois você fala assim, cara, isso não está funcionando. E aí outra pessoa fala assim, pô, mas isso funciona super bem para mim. Eu te digo que só tem 2 coisas. Ou você não entendeu e seguiu a metodologia, ou simplesmente ela não funciona para você. Por isso que eu começo a metodologia falando assim, cara, quais são os seus potenciais? Qual é o seu perfil? O que às vezes funciona para uma pessoa não funciona para outra. Então, às vezes, a forma de gerenciar o tempo para uma pessoa funciona para ela e não funciona para outra. O Bruno, por exemplo, que está aí, a gente fez essa live, ele falou que a rotina dele é acordar às 5 da manhã, fazer exercício físico, se alimentar, estudar, planejar o dia, executar. Então, ele tem essa rotina dele. Já a minha rotina é um pouco diferente. A minha não é acordar às 5, é acordar às 6. Já vou explicar por que é diferente de acordar às 5, acordar às 6. Das 6 eu faço uma meditação. Da meditação eu me alimento, eu vou estudar. Depois de estudar eu vou planejar e depois de planejar eu vou executar. Eu deixo para fazer as minhas atividades físicas no final do dia. Então vocês viram que, diferente do Bruno, né, ele faz as atividades físicas de manhã e eu faço de noite. Por quê? Porque nós analisamos o nosso biorritmo, o nosso perfil, os nossos potenciais e descobrimos o que melhor se adapta a gente. É isso que eu estou chamando de potencial. Qual é o meu potencial? O meu potencial ele é muito mais bem utilizado se eu for focar a minha energia da manhã em criação, em estudo, em criatividade, do que em exercício físico. Por quê? Porque no meu exercício físico eu não tenho que pensar muito. Quando eu estou treinando, eu não tenho que pensar. Claro que tem técnicas, etc. Mas eu não tenho que pensar muito. É quase que intuitivo aquilo depois que você começa a fazer o exercício. Porém, eu preciso, quando eu estou criando um conteúdo, estudando alguma coisa, desenvolvendo um produto, eu preciso pensar. Então, eu preciso estudar. Então, de manhã eu estou mais energético para isso. Isso tem a ver com o meu perfil, isso tem a ver com o meu potencial. Então, é isso que efetivamente eu estou falando quando a gente está dizendo do P do potencial. O que você faz bem ou faz mal? Não adianta tentar ser produtivo fazendo coisas, usando métodos e ferramentas que não se alinham com o seu perfil. Tá legal, pessoal? Então, eu queria dizer que esse é o primeiro passo para a gente gerenciar bem o tempo, é nos conhecer. Nos conhecer, não acreditar em tudo que aparece de metodologia, de coach, os caralho a 4 que tem por aí, dizendo, faz assim que você vai dar certo. Não, olha só.
Provavelmente isso deu certo para alguém. Verifica os seus potenciais, verifica o seu perfil e vê se isso funciona para você. Se funcionar, segue. Se não funcionar, adapta. Adapta para ver se vai funcionar. Beleza? Passou esse primeiro passo, o segundo passo é o famoso propósito. Você sabe o que você vai fazer? Você sabe por que você vai fazer? Você tem objetivos, métodos e métricas? Não há como ser produtivo sem clareza. O que a gente está falando aqui? Cara, se você está querendo aplicar um método de gestão de produtividade, ou no nosso caso hoje aqui, de gestão de tempo, a pergunta é, para quê? Para que você quer fazer isso? Qual é o teu propósito? Veja, se você não tem um propósito, claro, se você não tem vários propósitos, você não tem objetivos e metas, cara, que se for do tempo que você está gastando. Se você acordar tarde, tá beleza. Se você fizer ou não fizer, tá beleza também. Por quê? Para quem não sabe que caminho, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Essa é a verdade. Então, depois que você se conheceu, você tem que falar assim, cara, para que eu quero ser produtivo no meu tempo? Para que eu quero aproveitar esse meu tempo? Essa gestão do tempo, ela está totalmente direcionada aos seus propósitos. A não ser que você seja, deixa a vida me levar, a vida leva eu, que não é a nossa metodologia aqui. A nossa metodologia é, eu sei quem eu sou, eu tenho um autoconhecimento, eu tenho análise do meu perfil, eu tenho análise dos meus potenciais, e eu sei o que eu quero. A partir de eu saber o que eu quero, eu vou traçar tudo para frente, todo o meu planejamento de produtividade para atingir esses propósitos. E no meu planejamento de produtividade, eu tenho que saber gerenciar meu tempo, senão eu não vou conseguir fazer efetivamente o que eu quero fazer, o que eu tenho que fazer para atingir esses propósitos. Tá? Por isso que o segundo ponto aí que a gente está vendo é propósito. Então, vamos lá. Mapeei meu perfil. Entendi quais são os meus pontos fortes, meus pontos fracos, qual é o meu perfil comportamental, meu biorritmo. Gente, tem gente até que em termos de gestão de tempo e produtividade analisa horóscopo, búzios, tarôs, caralho, a quatro. Cara, fica tranquilo. Se isso vai te ajudar, usa. O importante é que você esteja muito claro do que funciona e o que não funciona para você em que momento. Agora, depois que você fez isso, você tem que saber qual é o seu propósito. Guedes, eu não sei qual é o meu propósito. Eu não sei quais são os meus propósitos. Eu não sei quais são os meus objetivos, minhas metas. Eu não fiz isso. Eu vou te falar duas coisas. Que pena que você não participou do webinar de planejamento, né? E segundo, faz isso agora. Antes de você pensar em gestão de produtividade, gestão de tempo, porque senão você vai ficar perdido. E às vezes, sabe o que acontece? Você erra acertando. Olha que loucura, você erra acertando. Não entendi. O que é errar acertando? Você vira um cara com uma metodologia maravilhosa de gestão do tempo, uma metodologia maravilhosa de produtividade, você tem uma produtividade absurda, você só não está fazendo o que você devia estar fazendo. O que adiantou isso, cara? O que adiantou você ser extremamente produtivo para porra nenhuma? Você tem que focar no que você quer, no seu desejo, nos seus objetivos, na sua visão de futuro. Eu estou me vendo lá na frente. O Beto, por exemplo, está aqui, nosso gerente comercial da Epic Digitais, ele está observando, cara, olha só, até o final de 2021 eu vou ter 100 clientes. Eu vou ter 100 clientes na minha base de cliente mesmo, não é nem de prospecção. 100 clientes convertidos. Cara, beleza, você tem um propósito. Meu propósito é fazer dinheiro com essa base. Qual é o meu objetivo? Ter 100 clientes. Se meu objetivo é ter 100 clientes e eu tenho 12 meses, eu tenho que fazer pelo menos 10 clientes por mês. Se eu tenho que fazer 10 clientes por mês, eu tenho que fazer pelo menos, vamos lá, botar 4 clientes por semana. Se eu tenho que fazer 4 clientes por semana, como é que eu tenho que ser produtivo para fazer 4 clientes por semana? E para eu ser produtivo e fazer 4 clientes por semana, como é que eu tenho que gerenciar meu tempo? Sacaram?
todo o meu tempo ele vai estar voltado à produtividade, que vai estar voltado ao propósito, que vai estar voltado ao meu potencial, porque também se o Beto não souber vender, nada disso funciona, né? O cara faz toda essa instrumentação, esse processo, essa metodologia, essa ferramentação, só que o potencial dele não é de venda, o potencial dele é de balé, né, Betão? Não que seja com você, balé. Mas você também faz balé também, né? Bom, enfim. Mas vender é uma dança também, né? Então, não deixa de estar pode ser zumba, pode ser qualquer coisa, tá? Mas o importante é dizer, cara, se a tua competência, se o teu potencial é a dança, e você faz todo um planejamento em cima de venda, o teu potencial ele vai bater direto com o teu propósito e com a tua produtividade, com o teu planejamento e com a tua gestão do tempo. Você vai estar fazendo um monte de coisa que não vai dar certo. Pegaram, galera? É isso que a gente tem que entender no momento que a gente trabalha essa questão do propósito. Passo 3. E aí o negócio começa a ficar mais confuso. Agora vai ficar confuso. Até agora eu acho que está muito claro, né? Está muito claro. Beleza, eu tenho potenciais, eu tenho pontos fortes, pontos fracos, eu tenho meu perfil, eu tenho meu biorritmo. A partir disso, eu já sei o que eu devo ou não devo fazer. Eu tenho meus propósitos de vida, meus propósitos profissionais, familiares, espirituais, ou o que for. Eu setei objetivos, metas, etc. E eu quero criar todo um processo de planejamento, produtividade e gestão do tempo para atingir isso. Legal! E aí entram as possibilidades. O que são as possibilidades? Tudo aquilo que vai te ajudar ou vai te atrapalhar no seu dia a dia. Olha aí, possibilidades, o que aparece naturalmente no seu dia que pode impactar seus propósitos. Gente, as possibilidades que aparecem no seu dia, elas ajudam e te atrapalham. Olha que foda. Ajudam quando? Elas ajudam quando você sabe comparar, analisar a possibilidade de falar assim, isso vai me ajudar nos meus propósitos, nos meus objetivos e metas. Agora, eles atrapalham quando você fala, cara, isso não tem nada a ver. O grande problema é que as possibilidades divertidas, interessantes, curiosas, etc., às vezes são mais chamativas do que as possibilidades que vão impactar o seu propósito. E se a gente não tiver foco, disciplina, clareza de propósito, clareza de processo, a gente vai nessa aqui. Eu brinco que é como cachorro com bola. Sabe aquele cachorrinho que você pega uma bolinha e joga para ele? E o cachorro sai correndo atrás da bola? E ele pega a bola? Você jogou a bola, o cachorro sai correndo atrás da bola. E na mesma hora que ele está correndo, você pega outra bola e joga outra bola. Ele para, olha para outra bola e corre atrás da outra bola. Por quê? Porque ele não está com propósito. Ele não está com propósito de pegar a bola. Ele está com propósito de correr. Ele está com propósito de brincar. Apareceu uma possibilidade de uma outra bola e ele saiu correndo atrás da outra bola. E aí pega de bola, pega de bola, pega... Por isso que existe uma diferença muito grande entre os caninos, né, e os felinos. Se você observar um tigre, um leão, uma pantera caçando, você vai observar o seguinte, vai ter 1000 búfalos, 1000 bichos na frente dele. Ele vai escolher um e vai focar naquele para caçar aquele. Pode passar o que for, é só abrir o National Geographic que você vai ver um monte de exemplo disso. Ele vai passar um na frente dele, vai ter um bicho parado na frente dele que ele podia pegar. Ou seja, é uma possibilidade. Ele vai pular o bicho e vai pegar aquele que ele focou. Por quê? Porque ele não funciona que nem os caninos, que você joga um monte de bola e sai correndo para lá. Se eu observar os lobos, as hienas caçando, é diferente. Eles vão tudo correndo ao mesmo tempo e se passar um bicho ele corre, se ele esquece aquele, vai outro, porque ele tá caçando em grupo. Se ele cansar, o outro pega. O felino, ele não caça em grupo, ele caça sozinho. Por isso que diz que o gato tem 7 vidas. Por que o gato tem 7 vidas? Porque o felino, ele explode, ele tem uma explosão para pegar a sua caça. Se ele faz isso 7 vezes e não consegue pegar a caça, ele morre de fome. Por quê? Porque acabou a energia dele, ele não tem mais energia. Como ele caça sozinho, os bichos todos foram embora, acabou a energia dele, ele não tem o que comer, ele morre. Então, se a gente fizer a analogia, a gente pensa, cara, olha só, eu tenho que ser que nem o tigre, que nem o leão.
Eu tenho que observar a minha caça, o meu propósito, o meu objetivo, a minha meta, e ir nele. Eu não posso ficar dando atenção para as possibilidades que me aparecem e que não me servem. Guedes, mas podem aparecer possibilidades boas que eu posso utilizar. Sim, eu já vou falar delas. Mas nesse momento, o que a gente está pensando em gestão do tempo é: eu vou focar meu tempo nas possibilidades que impactam os meus propósitos, meus objetivos e metas. É isso que a gente tem que fazer, e é disso que eu estou falando quando a gente está falando das possibilidades. E aí, eu quero falar uma coisa importante em gestão do tempo, que é: a mente é um computador. A gente tem que entender esse conceito. A gente tem que entender que nós somos uma máquina e que a nossa mente é um computador. E é o computador mais foda que existe na face da Terra. Ele consegue guardar muito mais informação do que o melhor computador que existe no mundo. Nosso cérebrozinho, ele guarda muito mais informações do que qualquer computador. Mas ele não foi feito com uma programação. Ele não veio com uma programação. Nós não somos um ciborgue com uma programação. A gente simplesmente tem a máquina. A programação é a gente que tem que fazer. Se a gente tem que fazer a programação, é sinal que a mente humana ela é confusa. Ela é uma esponja. Ela não está programada. Você tem que programar o que está ali. Então, se você tem tanto espaço de registro, só que você não diz o que registrar e como registrar, ela vai ficar zoneada. Desculpa, mas é isso que vai acontecer. E quando você fica zoneada, você vira o cachorro com bola e chega no final do dia e você fala assim, cara, não consegui fazer o que eu tinha que fazer e eu não sei por quê. Eu estou dizendo que eu sei por quê. Porque a tua mente ela não tem clareza, ela não está organizada, ela não tem programação, ela está na zona do caralho. Então, o que a gente tem que lembrar sempre? A minha mente é um computador. É um computador foderástico. Tem muito espaço, mas eu preciso programar ele. Eu preciso programar esse computador. E a primeira coisa que eu preciso fazer é registrar tudo que eu achar interessante em alguma ferramenta. Olha o que eu grifei aí, ó. Eu grifei a ferramenta. Eu não disse que é para você registrar no seu cérebro. Pegaram? Eu tenho que registrar tudo que eu achar interessante em alguma ferramenta. Lembra que a gente está falando de possibilidades? Eu não quero jogar fora as possibilidades, eu só não quero encher a minha cabeça de possibilidade. Eu quero pegar aquelas possibilidades e guardar em algum lugar que eu vá analisar sem gastar processamento, sem gastar espaço da minha programação neural para eu desfocar do que eu tenho que fazer. Na minha programação neural, dos meus neurônios, na minha cabeça vai estar as informações que eu preciso para fazer aquilo que vai atender os meus propósitos. Ponto. Na minha ferramenta, no meu tablet, no meu computador, no meu celular, no meu Evernote, no meu Keep, whatever, eu vou registrar as informações, as possibilidades que aparecem no meu dia a dia. Para quê? Para eu não encher a minha cabeça de besteira. Por quê? Porque aí eu vou usar uma metodologia que, a partir do momento que eu tenho uma ferramenta que eu registrei as coisas, eu vou efetivamente entender o que são aquelas possibilidades que apareceram. Aquelas possibilidades são problemas, são pendências, são oportunidades, são demandas. Eu estou chamando aqui do passo 4, que é resolver problemas. Por quê? Porque é o mais importante. Você não tenha dúvida que dentro da sua gestão diária do tempo, a sua prioridade vai ser resolver aqueles problemas que impactam os seus propósitos. Você vai ter oportunidades, você vai ter demandas, você vai ter sonhos, você vai ter possibilidades, você vai ter uma porrada de coisa que vai aparecer no seu dia a dia ali. Porém, o que é mais importante vai ser você atingir aqueles problemas que impactam o seu propósito. Tá? E aí eu estou usando uma palavra que chama-se importante. A gente pode decompor essas atividades em 4 tipos. Importante e urgente. Esse você tem que fazer na hora. Se você analisou uma atividade, uma possibilidade, uma tarefa, uma coisa que apareceu e fala assim, cara, isso é importante e urgente. Pausa. Para quem, Batman?
Bruno, quando eu tô falando Batman, não tô falando de você não, tá? Eu tô falando como se eu fosse o Robin falando pro Batman. Para quem é importante e urgente? Se vocês estão acreditando na metodologia, vocês estão falando assim, para quem? Para mim e para... Eu sei que você olhou na hora, Bruno, eu sei. Importante e urgente para os meus propósitos. Sabe por quê, gente? Uma das coisas que mais atrapalha a nossa gestão do tempo diário, sabe o que é? Os outros. Os outros é que nos atrapalham. Os outros e a nossa falta de método, de ferramenta, nossa falta de foco, nossa falta de habilidade, nossa falta de competência, nossa falta de disciplina. Mas, sobretudo, os outros atrapalham. Sabe por quê? Porque o que é importante e urgente para um não é para você. Só que aí você é influenciado pelos outros e se fode. Então, quando a gente analisar, a gente vai falar assim, cara, isso é importante e urgente? Sim, então eu vou fazer essa porra agora. Então eu vou fazer isso agora. Porque depois de importante e urgente, o natural é a gente fazer o que é urgente. E se urgente fosse importante, urgente não se chamava urgente, se chamava importante. Então tá errado. Você não tem que fazer urgente antes do importante, você tem que fazer o importante antes do urgente. Porque da onde vem a urgência? Geralmente a urgência vem dos outros, não vem de você. Porque se a urgência vem de você, ele não é urgente, ele é urgente e importante. Pegaram, galera? Isso aí, puta, isso aqui é a base para gestão de tempo. O que eu vou fazer primeiro? Importante e urgente. O que eu vou fazer depois? Importante. Eu não vou fazer urgente. As pessoas trocam isso, ó. Ah, eu faço o que é urgente. Urgente para quem? Ah, eu tenho que fazer isso agora. Tá, mas isso é importante fazer agora? Não, mas... Porra, cara, faz o que é importante. Deixa o urgente para depois. É claro que o urgente vai vir depois. Importante e urgente. Importante e urgente. Qual é o próximo que vem depois? Vamos ver agora. Olha aqui. Eu vou começar a utilizar checklists para registrar todas essas tarefas. Por quê? Porque no momento que eu quero saber o que é importante e urgente, urgente, importante e os próximos que eu vou avisar, eu tenho que estar registrado isso de uma forma que eu vá marcando o que eu vou fazer e da forma que eu vou fazer. Então, eu vou usar checklists das minhas tarefas, das minhas atividades, das possibilidades que estão aparecendo na minha vida, e a partir disso, eu vou criar mapas mentais de como atender aquelas coisas. Então, cara, botei lá que uma atividade é importante e urgente, eu tenho que fazer. Ok. Qual é o mapa mental que eu tenho dessa tarefa? Ela tá coligada com outra coisa? Ela influencia outra coisa? Ela potencializa outra coisa ou ela atrapalha outra coisa? Ela está totalmente conectada com meus propósitos, com a minha visão de futuro, com a minha missão, com meus objetivos, com os meus métodos, com as minhas métricas. O mapa mental é que vai dizer isso. Guedes, eu não sei fazer mapa mental. Tá, depois eu vou fazer um webinar explicando como é que faz mapa mental, mas se você quiser brincar disso, tem dois softwares que eu utilizo. Um chama-se MindMeister, eu vou depois colocar o link, e o outro chama Miro. Esses dois softwares ajudam muito a fazer mapa mental, e é super legal porque você passa a ter uma ferramenta visual do que você está planejando. Por quê? Porque depois que você fez o teu checklist do que são as tarefas, as atividades, qual a prioridade daquilo em termos de importante e urgente, importante e urgente. Você fez o mapa mental de como isso se correlaciona com seus propósitos, objetivos, metas, métricas, visão. O que você vai fazer? Você vai entrar num processo, e aí a gente está entrando no passo 5 de 7, que é onde a gente vai focar. A gente vai focar agora exatamente nos processos de gestão de tempo, que impactam a produtividade, que impactam o alcance dos seus propósitos, objetivos, metas, etc., que são influenciados pelo seu potencial e que no final dessa história toda vai te transformar numa pessoa de sucesso, uma pessoa de fracasso, uma pessoa feliz, uma pessoa próspera, etc. Isso tudo, na verdade, é um grande Lego que se conecta. É um grande Lego que se conecta.
falando de uma forma holística aqui, se você começar a observar as pessoas que têm sucesso, que são prósperas, são felizes, etc., são pessoas que de alguma forma começaram a conectar corretamente todas essas pecinhas. Tá? Isso não tem absolutamente nada a ver com sorte. Nada. Nada a ver. Existe a sorte, que as pessoas chamam de sorte, que é o acaso, e existe a boa sorte, que é aquilo que você efetivamente faz para gerar sucesso e impacto na sua vida. E aí o cara fala, pô, esse cara tem uma sorte do caralho. Tem uma sorte do caralho. Só que não é Deus que jogou essa sorte para ele, não, porque Deus não fica dando, né? Não, esse aqui eu vou dar sorte, esse aqui eu vou dar azar. Não. Se você acredita em Deus e acha que o cara é maneiro, ele não vai fazer isso. Ele vai dizer, cara, eu vou dar chance para todo mundo. Agora, se tu fizer direitinho, tu vai ter uma boa sorte. Tá? Então, o que a gente quer aqui com esse webinar é falar assim, cara, eu quero ter uma boa sorte baseada em processos, métodos, ferramentas de gestão do meu tempo que estão direcionados para os meus propósitos, estão direcionados ao meu potencial que vai me gerar prosperidade, sucesso, etc. Tá? Então, eu dei uma devagada um pouquinho aqui para falar que os nossos processos diários é que vão efetivamente ajudar a gente a atingir todos esses objetivos. Né? Eu já botei lá no meu Instagram uma metodologia de gestão diária de processo, que é o PDCA, Plan, Do, Check and Act. Se quem quiser saber disso, vai lá no Instagram, dá uma olhada que ainda está lá, está no meu blog também, guedesonline.com. Mas no momento que a gente entra em processos, a gente vai começar a fazer o processo de categorizar tudo que a gente registrou. Né? A gente vai botar labels, a gente vai botar... como é que chama isso em português? Label? Etiquetas. A gente vai botar etiquetas. As etiquetas são importante e urgente, importante, urgente, problema, oportunidade, demanda, sonho. E por que a gente está botando essas etiquetas? Lembra quando eu falei que o cérebro é um computador? Só que é um computador do caos. É um computador caótico. É o computador mais forte do mundo, só que ele é caótico. Ele basicamente fala assim, manda informação e manda também a programação, porque eu não sei o que eu vou fazer com isso aqui. Na hora que você está mandando você está fazendo essa priorização, você está botando essas etiquetas, o cérebro está começando a fazer assim, opa, eu estou começando a entender como você funciona. E agora eu vou começar a me organizar. Porque se você funciona dessa forma, eu vou te ajudar. Entendi. Então você diz que isso aqui é um problema que tem que ser resolvido de cara. Legal. Você está dizendo que isso aqui é uma oportunidade que não necessariamente tem que ser feita agora, mas pode ser feita depois. Interessante. Então você pode postergar. Ou você pode delegar. Entendi. Ah, isso aqui é uma demanda? Alguém está te pedindo isso? Tá, mas isso é importante para você ou para ela? Ah, é para ela, não é para você. Então é urgente para ela, mas é importante para você. Então tá bom. Então se você está me dizendo que é para fazer o que é importante, você não vai fazer isso agora. Olha que legal. O Rafael Alves está dizendo assim, o Trello é uma excelente ferramenta para gerenciar projetos, ideias, etc. Rafa, show de bola, exatamente isso. É a ferramenta que eu utilizo, tá? Eu utilizo essa ferramenta. Eu utilizo também outras, tá? Eu uso muito o Keep também do Google para me ajudar a registrar essas informações diárias. O Keep do Google é o meu buffer, né? É a minha ferramenta que aparecem as coisas, eu escrevo aí, e depois que eu faço a categorização, que é o que a gente está falando, eu jogo do Keep para o Trello. E quando eu faço esse processo do Keep para o Trello, eu anotei tudo que acontece na minha vida, depois eu jogo no Trello e categorizo, eu estou fazendo um processo de rotina, eu estou fazendo uma programação e, sobretudo, eu estou fazendo uma gestão visual que está sendo impactada no meu cérebro e ele começa a entender, entendi, é assim que você funciona, então eu vou seguir dessa forma. E aí você vai começar a ser produtivo, gerenciar melhor o seu tempo. Sabe por quê? Porque você não vai mais pensar na forma que você tem que fazer. Você naturalmente vai fazer. Isso é o chamado flow. É o flow. Você entrou num processo contínuo e aí você não precisa mais pensar, você não precisa mais idealizar, você não precisa mais programar, você simplesmente age. Tá? A Heloísa está dizendo que ela usa um planner físico que ajuda a pensar com mais calma e decidir melhor. Elo, perfeito. Lembra aqui que a gente falou no começo que o primeiro passo é você se analisar?
Se o planner físico, e aí existe uma metodologia maravilhosa para usar o planner físico, Elô, que você deve conhecer, que é o Bullet Board, tá? Desculpa, é o Bullet Journal. Bullet Journal, tá? Você pode fazer o seu Bullet Journal, como você pode entrar em... Tem vários sites, se você entrar no Mercado Livre, botar Bullet Journal, vai aparecer um monte de caderninhos com Bullet Journal montado, etc. O Bullet Journal é algo parecido com isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, planejamento diário, data, objetivos, o que fazer, refeições. Isso aqui é um bullet journal. Isso aqui eu ganhei de um cliente, tá? Guedes, mas você não usa isso? Cara, eu não uso dessa forma. Eu acabo escrevendo coisas, anotações. Às vezes uso isso. Por quê? Porque eu já tenho outro método. Esse método é maravilhoso, como a Mailo falou, mas eu já uso de outra forma. O que a gente tem que usar? A gente tem que usar o que funciona para a gente. Como eu já estou acostumado com o Keep, com o Trello, com o Google Agenda, eu uso por lá. Usava também um outro aplicativo chamado Babitica, que é um de criar hábitos de uma forma gamificada. Eu uso esse. Eu acabo usando o Bullet Journal para rascunho, para outras coisas que eu vou utilizando. Mas, Elô, fantástico. Bem lembrado, o Bullet Journal ele pode funcionar muito bem para quem é mais tangível, quem gosta de botar a mão e escrever, né? Eu como, cara, olha só, na boa. Olha aqui. Olha a minha letra. Nem eu entendo essa porra. Entendeu? Eu preciso fazer curso de hieróglifos do Antigo Egito para entender a minha letra. Então eu escrevo as porra, depois eu não sei o que eu escrevi. Eu sou meio caótico nisso. Ravel tá rindo. Então o que acontece? No computador, quando eu escrevo, não tem como aquele negócio estar escrito errado, não tem como não entender, as letrinhas estão direitinhas. Tá vendo? Isso tem a ver com o teu potencial, com o teu perfil, tem a ver com esse tipo de coisa. Então você vai adaptar a ferramenta e como você vai priorizar, etc., como você vai fazer esse processo de labeling, de priorizar e de botar etiquetas de acordo com a forma que você botar. Elô, talvez, né, seja mais difícil você botar etiquetas na agendinha, no bullet journal, do que num Trello, do que num Keep, etc. Me parece que é mais difícil, porque aí você tem que desenhar, pintar, botar adesivos da Hello Kitty, não sei, tá? Mas vamos voltar aqui. Então, depois que a gente categorizou tudo que a gente registrou, o que eu vou fazer? Eu vou priorizar o que efetivamente vai me ajudar nos meus propósitos. Então, todo dia, por exemplo, eu tenho um processo... eu tenho um processo recursivo de... Primeiro, eu faço um planejamento de longo prazo, que é 5 anos. Depois eu faço um planejamento de médio prazo, que é um planejamento do ano que eu estou. E depois eu faço um planejamento de curto prazo, que eu divido em 4 trimestres. E aí a gente fez isso essa semana, né, Bruno? No grupo Epic. Dentro dos 4 trimestres, eu separo meus objetivos e metas e submetas. E dentro de cada trimestre, eu faço o planejamento de cada mês. E dentro do planejamento de cada mês, eu faço o planejamento de cada semana. E dentro do planejamento de cada semana, eu faço o planejamento de cada dia. Guedes, você é um louco. Gente, desculpa. Eu gerencio 7 negócios. Se eu não fizer isso, eu não tenho como. Eu preciso de um método para não me perder. É claro que depois a gente faz isso, entra no flow, o negócio vai. Então, se eu decompôs isso de, cara, 5 anos em um ano em 4 trimestres, 4 trimestres em 3 meses, cada 3 meses em um mês, em cada mês, em 4 semanas em uma semana, em cada semana em um dia, o que vocês acham que é a primeira coisa que eu faço depois que eu fiz? Acordei, meditei, me alimentei, estudei, eu planejo meu dia, que já está mais ou menos organizado. Porque eu fui seguindo todos esses padrões que eu estou falando aqui, isso de alguma forma já vai estar no meu Keep, no meu Trello, no meu Google Agenda. Então eu vou olhar e falar assim, é isso que eu tenho que fazer hoje. E aí eu faço exatamente essa pergunta aqui, ó. O que é a prioridade do dia? O que vai me ajudar nos meus propósitos hoje? Então, vamos pegar um exemplo. O que vocês acham que é a minha prioridade no dia de hoje? 20 de janeiro de 2021, uma quarta-feira, às 9 horas da manhã. Claro que é fazer esse webinar.
Essa é a minha prioridade, porque eu estou impactando várias pessoas. Mas, Guedes, como é que isso se conecta com seus propósitos? Gente, aí eu vou abrir aqui um propósito filosófico meu. Eu tenho um propósito filosófico de vida, primeiro, de ajudar as pessoas. Tá? Esse é um propósito que eu tenho, eu sou budista, tá? Eu sigo esse propósito. Eu preciso ajudar os meus próximos, eu preciso amar meus próximos, como disse o mestre. Segundo, se eu preciso ajudar meus próximos, as pessoas que estão em torno de mim, eu tenho que ajudar com o que eu sei. O que eu me acho bom em fazer? Eu me acho bom em gestão, em inovação, em empreendedorismo. É isso que eu me acho bom. Tenho método, estudei, 20 anos fazendo essa porra. Então eu falo assim, cara, eu vou passar um pouquinho disso. Então, para mim, ensinar essas metodologias, esses processos, etc., é uma prioridade porque ela vai de encontro direto ao meu propósito filosófico de vida. Então, qualquer outra coisa... E Guedes, e se aparecer um cliente pedindo, o CEO do, sei lá, do Mercado Livre querendo ter uma reunião com você às 9 horas? Legal, eu vou tentar passar para as 10 ou para as 10h30, para as 11. Eu vou postergar. Por quê? Porque meu propósito inicial não é fazer o dinheiro com ele. Talvez seja o meu segundo, mas o meu primeiro é passar conhecimento e transformar as pessoas em pessoas melhores, mais prósperas, mais felizes. Então, o segundo vai me ajudar muito. Você não tem a certeza que eu preciso pagar minhas contas. Legal. Mas não em conflito com o primeiro. Então, eu priorizei. Primeiro esse, depois esse. Está muito claro como eu priorizei o que eu vou fazer no meu dia. Tá? A grande maioria das pessoas tem dificuldade em fazer essa priorização. Infelizmente, até elas priorizam o que é mais divertido ou fácil fazer. Está errado. Você tem que priorizar o que é importante e urgente. Esse é o primeiro. E o segundo, que é importante. E o que é importante? Importante é o que vai impactar os seus propósitos, objetivos, metas, submetas, valores, missão, visão. Isso é que é o importante priorizar, tá? E aí a gente vai para o segundo ponto ali. Resolva atividades que levem até 3 minutos para serem executáveis. Cara, uma coisa que a gente tem que pensar, isso aí eu aprendi no PMI, no Project Management Institute, onde eu fiz várias certificações, e na área de conhecimento de planejamento sempre se dizia o seguinte, cara, se você levar mais tempo para planejar do que você executa, tem alguma coisa errada. Eu vou planejar uma atividade que eu faço em 3 minutos, só que eu planejo essa atividade durante 5 minutos. Cara, faz logo essa porra dessa atividade. Para que você vai perder tempo planejando? Então, o que eu faço naturalmente? Eu olho dentro das minhas atividades diárias o que eu tenho que fazer, e eu falo assim, cara, eu faço isso em 3 minutos, no máximo 3 minutos, então, cara, eu vou fazer logo. Pum! Vou fazer essa porra, não vou planejar, priorizar, botar etiqueta e os caralho a 4 se eu posso simplesmente fazer. A Lari está dizendo, isso dá muito certo. Exatamente, Lari. Senão você perde um tempo do cacete. Lari, sabe quando isso não dá muito certo? Só tem um momento que isso não dá muito certo. Quando você tem 100 atividades de 3 minutos. Você tem 100 atividades de 3 minutos. Aí fodeu. Aí você não consegue fazer mais nada. Você fica fazendo um monte de coisa em 3 minutos, aí você não faz. Aí acaba que você não faz as coisas que são importantes fazer, que às vezes é uma proposta, um planejamento, uma execução, uma criação, que levaria 1 hora. E aí você levou tanto tempo fazendo um monte de coisa em 3 minutos que você não fez mais porra nenhuma. Então a gente tem que ter bom senso. Só que o bom senso diz, cara, se a atividade levar até 3 minutos, faz logo essa porra. Não perde tempo não, faz logo. Não fica planejando, desenhando, mapa mental, joga no Keep, depois do Keep joga no Trello, depois do Trello joga no Google Calendar. Não, faz logo isso, já resolve. É menos um problema. Sabe por quê também? Olha só, lembra que o cérebro é um computador? Vocês já viram como funciona uma impressora? Gente, às vezes eu dou uns exemplos de tecnologia, porque eu sou formado em tecnologia, então essa é a minha base, tá? A impressora, ela funciona assim, ela está conectada ao computador, né, por um cabo. Essa impressora, ela tem muito pouquinha memória nela. Muito pouquinho. O computador tem muito mais memória aqui. Então, quando você joga alguma coisa para a impressora, se ela não tem nada, ela imprime naquela uma vez. Se ela tem um monte de coisa para fazer, ela joga numa área que a gente chama de buffer. É uma areazinha de memória do computador
que você vai enchendo uma fila de informações e vai dizendo, ó, primeiro esse documento, depois é esse, depois é esse, depois é esse, depois é esse. Então você imagina o seguinte, isso chama-se FIFO, First In, First Out. O primeiro que você mandou vai ser o primeiro a sair, tá? Então, 2, 3, vai enchendo esse negócio aqui. Claro que se o seu computador não tiver muita memória, isso vai dar problema. Imagina se o seu cérebro é a mesma coisa. Você pegou uma informação, essa informação, ela vai entrar no seu cérebro. Ela entrou numa área de buffer. Se você simplesmente pegou essa informação e já resolveu ela, ela tirou, sobrou mais espaço. Agora, se você deixou lá, o seu buffer está enchendo. Então, o que para mim é o buffer? O meu buffer é o caderninho da Elo. Meu buffer é o meu Google Keep. Eu jogo lá, eu não quero encher meu cérebro de informação que não vai servir. Agora, depois que sai do caderninho, depois que saiu do Google Keep e foi para o Trello, aí eu jogo para o cérebro. Porque aí eu começo a falar assim, isso é importante, guarda esse negócio aqui, a gente tem que resolver. A gente tem que manter um processo de priorização disso aí, porque isso tem a ver com meus objetivos, métodos, propósitos, cacete é 4. Mas eu não enchi meu buffer. Sacaram? Então, esse processo aí, né, de resolver as atividades que levam até 3 minutos, eu poupo espaço de buffer, eu poupo espaço de memória do meu cérebro. Tá legal? Vamos pro próximo. Cara, se não é importante e urgente, se não é importante, se não é urgente, se eu não faço em 3 minutos, a pergunta que eu faço é, eu consigo delegar essa atividade para outra pessoa? Porque delegar atividade para outra pessoa é que nem eu acabei de falar sobre o buffer também. Você está tirando aquilo do seu buffer, você está tirando aquilo da sua memória, você está tirando aquilo da sua responsabilidade de fazer. Só cuidado em delegar atividade, porque quando você delega atividade, você está delegando uma responsabilidade sobre a atividade também, tá bom? Por mais que você tenha accountability, que é diferente de responsibility, né? Você tem o accountability, não tem como traduzir isso em português, gente, tá? Desculpa, não tem como. Não existe tradução para accountability em português. Existe tradução para responsibility, que é responsabilidade, mas não tem accountability. Accountability é mais do que responsabilidade. Accountability é aquilo que você tem que fazer é seu. Tudo que vai acontecer é em cima de você, mas eu estou passando a responsabilidade de alguém fazer aquilo. Tá? Então, em termos de gestão de pessoas, é importantíssimo a gente delegar, saber delegar. E, sobretudo, eu vou delegar atividades que outra pessoa possa fazer e que vai tirar da minha rotina diária, que vai me atrapalhar. Eu conheço várias pessoas, sobretudo pessoas que efetivamente têm dificuldade em gerenciar pessoas, porque geralmente são pessoas que vêm de uma área técnica, pessoas que estão acostumadas ali em fazer as coisas, que trabalham 12, 14 horas por dia simplesmente porque querem fazer tudo sozinho, porque não sabem delegar. Primeiro que não tem método, processo, ferramenta de gestão de tempo e de produtividade. E segundo que coisas que poderiam efetivamente estar delegando, não delegam por insegurança, por insegurança dela ou por insegurança de que a outra pessoa pode fazer aquilo, ou mesmo porque não sabe delegar, tá? Isso vai tomar seu tempo, vai acabar com a tua produtividade. Você vai ficar fazendo um monte de coisa que você não precisava fazer, enquanto outra pessoa poderia fazer para você, e mais, poderia fazer melhor do que você. Tá legal? Então não vamos ficar com problemas em delegar tarefa para as pessoas que podem fazer isso para você e que às vezes poderiam fazer isso melhor do que você. Outro, cara, essa atividade ela pode ser postergada? Se a atividade não vai ser feita em 3 minutos, se a atividade não vai ser feita porque ela é importante e urgente, se a atividade não vai ser feita porque ela é importante, ou porque ela é urgente, ou porque você pode delegar, cara, posterga isso. Posterga isso, bota, cara, daqui a uma semana eu vou ver. Eu gosto muito de usar o Gmail, porque o Gmail existe um botãozinho lá que é postergar isso para mais tarde, postergar isso para amanhã, postergar isso para a semana que vem, postergar isso para uma data que você vai botar. Isso é maravilhoso, gente. Porque eu recebo um monte de e-mail e eu fico fazendo esse processo aí de análise, né? Cara, isso é importante, isso é urgente, isso é uma oportunidade, isso é um problema, isso é uma demanda, isso é um sonho, isso aí é pedido de clientes, é pedido de parceiro, isso aí é coisa de joguinho, isso é lazer. O que é isso? Eu faço toda essa categorização e eu começo a falar assim, cara, depois eu leio. Esse artigo eu vou ler depois. Esse artigo eu quero ler hoje. Esse aqui só daqui a uma semana.
Então, eu começo a fazer um processo de postergação que vai me ajudar a focar no que eu vou fazer naquele dia. Ou naquela noite, ou no dia seguinte, ou naquela semana. Eu posso postergar uma coisa para semana que vem, daqui a um mês, daqui a um ano. Eu posso postergar ao infinito e além. Quem sabe? Mas o importante é que eu tirei aquilo da minha gestão visual, da minha programação de produtividade, a minha programação de tempo diário, e aquilo me ajudou muito. Por fim, o que falta? Cara, descartar. Descarte atividades que não têm impacto nenhum nos seus propósitos. Sabe aqueles 30 e-mails que a gente recebe? Vamos olhar e vamos fazer o seguinte, vamos apagar. Cara, isso aqui não me interessa, isso aqui não serve para nada. Eu não vou fazer isso, eu não quero isso, eu não quero nem ler isso aqui. Vocês terem ideia, eu sou tão freak em termos de gestão de processos, de produtividade de coisas, que eu tenho aquela mania de, sim, terminar a semana. Eu gosto de terminar a semana com a minha caixa postal limpa. Guedes, você consegue ler todos os seus e-mails em uma semana? Eu recebo, sei lá, 50 e-mails por dia. Você consegue ler isso tudo? Eu não falei que eu consigo ler. Eu falei que eu gosto de ter ela limpa. Por quê? Porque eu aplico isso aí, gente. Eu aplico exatamente essa metodologia. Chegou um e-mail, eu falo assim, isso é importante e urgente? Sim. Eu consigo resolver em 3 minutos? Resolvo. Isso é importante para fazer? Sim. É importante, eu tenho que fazer ou eu posso delegar? Posso delegar? Delego. Não, eu tenho que fazer, eu faço. Isso aí é delegável? Sim, deleguei. Isso é postergável? É. Postergável para quando? Para hoje à tarde, para amanhã, para a semana que vem, para daqui a um mês. Bota o flag, vai e-mail. Tchau, não quero mais ver você. Ah, e-mail, bom, compre não sei o que lá. Isso me interessa? Não, delegar. Delegar não, deletar. Não sei o que, deletar. Essa atividade, deletar. Guedes, me ajuda a criar uma startup de biotecnologia? Desculpa, mas eu não entendo nada de biotecnologia, eu não me interesso por esse negócio. Muito obrigado, até a próxima. Deletar. Acabou. É óbvio que na sexta-feira, como tiver mais nada da minha lista de pendências, da minha caixa postal, vou chegar na segunda, vai ter uma porrada de coisa que eu posterguei. E eu vou fazer o mesmo trabalho. Por quê? Porque aí eu vou ver se naquele momento aquilo é prioridade. Pegaram? Se a gente começa a fazer isso de uma forma sistêmica, você entra no flow. Você entra no flow, você entra num processo que não tem mais como você se perder, você fica produtivo e você não pensa mais. Agora, para quem não conhece as metodologias, é muita informação, você vai ter que pegar esse material, posso mandar esse material para vocês, tá? Sem problema nenhum. Tá gravado no YouTube, vê de novo, começa a tentar aplicar alguma coisa disso até virar hábito. Quando vira hábito, você não tem mais que pensar no que você está fazendo. Tá legal? Vamos lá que está acabando o nosso tempo. Diga não a interrupções e pedidos que tirem seu foco e que não agreguem valor ao seu propósito. Gente, dizer não é uma bênção. Dizer não é uma coisa que a gente tem que saber fazer. Muita gente não sabe dizer não porque fica, não posso dizer não, vai ficar feio, parece que eu não quero ajudar, eu quero ser incluído no grupo, eu quero ser um cara legal, tá? Nem sempre isso te ajuda nos seus propósitos. Porque a quantidade de gente que vai te pedir coisa o tempo todo é absurda. E a quantidade de gente que vai estar te atrapalhando o tempo todo também é absurda. Sabe por quê? Muito claro. Os seus propósitos nem sempre são os propósitos dos outros. E às vezes que os propósitos... Aprenda a dizer não na terapia. Boa, Larissa. Quem fez terapia, e eu fiz terapia, eu acho que todo mundo tem que fazer terapia, isso é uma das coisas que a gente aprende, é dizer não. Mas mais do que da terapia, cara, dizer não é uma ferramenta de produtividade e gestão de tempo. Por quê? Vamos botar um exemplo aqui escrotinho. Geralmente, o nosso propósito ele tem que estar muito alinhado pelas pessoas que a gente ama, né? Nossa esposa, nosso marido, nosso namorado, nosso parceiro, quem for que está ali com você, os nossos sócios. Estão muito alinhados, provavelmente estão alinhados, por isso que a gente está junto, né? Mas não necessariamente o tempo das atividades que está fazendo está batendo com o deles. Então, por exemplo, às vezes eu estou aqui, a gente está em quarentena, eu estou em casa, a gente está fazendo esses encontros virtuais, etc. E, cara, entra a minha esposa aqui e quer falar, e quer fazer outra coisa, e ela vai fazendo essas contas, e eu tenho que ficar com a mãozinha assim, ó. Vai embora, vai.
Por quê? Porque eu estou fazendo um webinar, estou fazendo uma live, estou fazendo uma coisa. Os nossos objetivos são iguais, sim, mas os tempos são diferentes. Ela, naquela hora ela quer conversar, ela quer falar outra coisa, e nessa hora ela quer fazer o webinar. Então a gente tem que fazer assim, não, agora não. Agora não posso, agora eu estou ouvindo, agora eu estou estudando, agora eu estou fazendo outra coisa. Por mais que a outra pessoa pode ficar um pouquinho chateada, e depois você explica, gente, desculpa, mas eu estou fazendo isso aqui no momento certo, senão atrapalha a minha produtividade e a minha gestão do tempo. Então, a gente precisa aprender a dizer não. A gente precisa saber dizer não, porque o não vai ajudar muito a tua gestão de tempo diária. Por fim, a gente tem que usar ferramentas que auxiliem seus processos de forma prática. Tá? Novamente, o cérebro é um computador maravilhoso, que tem uma memória absurda, que tem um processo tem uma capacidade de processamento absurdo, mas quanto mais você puder ajudar ele, quanto mais você puder utilizar ferramentas ou físicas, como a Elô colocou aí, do caderninho, de quadro branco, de papel, ou que post-it, ou de ferramentas de tecnologia, digitais, coisas que estão no seu celular, no seu tablet, notebook, no computador, Trello, Google Keep, Calendar, whatever. O importante é você encontrar ferramentas que vão te ajudar a se organizar, a se planejar, a gerenciar os seus processos diários de uma forma muito mais sistêmica e, com isso, você deixar de gastar energia e tempo do que você está fazendo. Tá? Alinhe seus hábitos e processos com seu biorritmo e potenciais. Isso eu já falei lá na frente. Né? O que a gente, no final das contas, se existe uma mágica de gestão do tempo, a mágica chama-se criar hábitos de gestão do tempo, porque depois que você faz aquilo, a neurociência já explicou, né? Depois que você faz alguma coisa 21 vezes bem, aquilo vira uma programação que você não tem que pensar, então passa a ser um hábito. Então, novamente, tudo isso que eu estou ensinando aqui que vocês ainda não conhecem, isso está começando a ser programado na sua mente. Só depois que você aplicar isso umas 21 vezes é que efetivamente isso vai entrar como um hábito, e aí, quando entra como hábito, vai estar em total sincronia com o seu biorritmo e com as suas funções neurais, e aquilo vai funcionar muito rápido e você vai ser um puta expert em gestão do tempo, produtividade. Beleza? Quase terminando. O ponto 6 são as pausas, são coisas que as pessoas não dão muita atenção, mas é importantíssimo. Achar que você é o super-homem ou a Mulher Maravilha e que não precisa descansar é uma tolice enorme. Trabalhar bem durante 6 horas é muito melhor do que trabalhar mal durante 12, tá? Imagine novamente que o seu corpo é uma máquina, o seu cérebro é um computador. Esse processo esquenta. Se ele esquenta, você tem que ter um processo de resfriamento. Se você faz um processo de resfriamento, você vai voltar a centralizar, descansar e se tornar mais produtivo. Não vem com esse papinho que trabalhar 12 horas vai ser produtivo. Você vai ser muito mais produtivo se você trabalhar 6 horas bem do que você trabalhar 12 horas cansado. O que reza a ciência hoje é a cada 1 hora descansa 15 minutos. Isso é que a ciência reza hoje. Já está comprovado que a siesta depois do almoço, né? O cara dorme 20 minutos, 30 minutos depois do almoço, ele é um preguiçoso. Pelo contrário, a ciência já provou que se você dormir entre 10 e 30 minutos depois do almoço, se você puder, você vai ser muito mais produtivo na parte da tarde, porque você assentou as informações no cérebro, você abaixou o peso da produtividade, você relaxou. Para isso que dormir é importante. Quanto tempo tem que se dormir? Cara, a ciência diz hoje que você tem que dormir entre 6 e 8 horas. Esse é o ideal. Tem gente que com 6 horas está dormindo muito bem, tem gente que com 8 horas está dormindo muito bem. Agora, tem gente que dorme 12 horas e está muito mal. Por quê? Porque passou do ponto. O Bruno até conversou, a gente estava conversando isso na live, e eu estou muito correspondente com ele sobre isso, cara. Às vezes a gente dorme demais e a gente deixa de ser produtivo. Então, essas pausas são extremamente importantes. Eu, por exemplo, uso no meu smartwatch, no Apple Watch, um aplicativo que a cada 1 hora ele fala assim, cara, dá uma paradinha agora. Uma paradinha de 1 minuto, de 5 minutos, 15 minutos. A paradinha de 15 minutos chama-se Pomodoro, tá? É uma outra metodologia, chama-se metodologia Pomodoro. Se alguém quiser procurar no Google aí, depois procura assim, metodologia Pomodoro 15 minutos. Você vai ver que tem software, tem uma porrada de coisas para ajudar. Mas essas pausas são extremamente importantes para a gente fazer. Tá? Até no começo aqui do webinar, eu estava conversando com o Rafael sobre um livro maravilhoso,
Ah, a Elo está dizendo que usa muito Pomodoro. É maravilhoso, Elo. Ele te dá cortes, né, de 15 minutos. Esse livro aqui, do Tim Ferriss, Trabalho 4 horas, ele fala muito sobre essa questão da pausa. Né? Ele fala, cara, olha só, e aí eu estava conversando com o Rafael, que a gente não consegue tirar mais do que uma semana de férias. Por quê? Porque às vezes primeiro, você não precisa mais do que uma semana de férias para descansar, né? Tá lendo, Rosana? Que legal, é ótimo, né? Maravilhoso. Depois vamos trocar ideias sobre esse livro. Às vezes, 30 dias de férias seguidos, você não precisa. Faria muito mais sentido você ter espaços de 10 dias de férias separados do que 30 dias seguidos que não vão te ajudar na produtividade. Eu, pessoalmente, prefiro funcionar assim. Eu prefiro tirar durante o ano que seja 30 dias espaçados em 10 dias do que tirar 30 dias separados. Por quê? Porque depois de uma semana eu já estou descansado, eu já estou energizado, eu já quero voltar a fazer minhas atividades para atingir meus propósitos. Porque também, 30 dias, eu começo a ficar assim, cara, eu estou perdendo meu tempo. Carpe diem, memento mori. Posso morrer daqui a pouco e eu não fiz o que eu tinha que fazer. Porra, e como é que eu vou explicar isso pro sagrado? Depois chego lá para Deus e falo assim, cara, eu tinha um monte de coisa para fazer, não fiz. Olha que merda. Aí ele vai falar assim, não fez porque não quis, ficou de bobeira. Então a gente tem que se preparar, a gente tem... Depende. Ah, Guedes, mas eu realmente preciso de 30 dias para descansar. Vai do seu biorritmo, vai do seu potencial. O Tim Ferriss, ele, por exemplo, ele bate muito nessa brincadeira aqui dos 4 horas, que ele fala assim, cara, a maioria das pessoas passam a vida inteira planejando a aposentadoria. Só que quando chega na aposentadoria, está cansado, não pode fazer um monte de coisa que faria durante a vida. E segundo, depois de um ano já não aguenta mais estar na aposentadoria. Então é loucura isso, gente. A gente tem que tirar pequenas aposentadorias, né? São essas pequenas pausas aí que a gente tira. Às vezes, né, eu brinco, cara, eu tô trabalhando durante o dia, eu paro e eu vou jogar, velho. Eu vou jogar, passo uma hora jogando, eu vou pra piscina. Às vezes até bebo durante o dia. Foda-se. Se me ajudar na produtividade, na gestão do meu tempo e atingir meus propósitos, eu vou fazer. Por quê? Porque eu me conheço, eu vejo como é que é. Ah, o cara joga durante o dia, joga. Se me ajuda. Tem gente que medita. Eu medito de manhã e de noite, mas eu não medito durante o dia. Porque eu estou muito acelerado e eu também não quero parar muito esse processo energético que eu estou. Mas dar uma jogadinha, eu paro para dar uma relaxada, parar, voltar e vamos embora. Então isso funciona durante o dia, funciona durante o mês, durante o ano. A gente tem que ter pausas. O Pomodoro funciona a cada 1 hora, funciona desse tipo de coisa. Tá legal? Então, já chegamos em 10h07, a gente combinou que 10h10 a gente ia acabar para fazer as perguntas. O 6, então, são as pausas e, por fim, o 7 é a performance. Tá? Só existe uma forma de mensurar a sua produtividade, com métricas e indicadores de desempenho. Sua performance tem que ser registrada e acompanhada para que você tenha 1% de melhoria a cada dia. Cara, quem não mede não controla, quem não controla não gerencia. Isso é uma regra básica de gestão. Como é que eu vou saber se eu estou sendo produtivo, se eu não estou analisando, se eu não estou medindo, se eu estou sendo produtivo? Não tem, eu estou me sentindo produtivo, eu estou tão produtivo hoje. Tá, como é que você mensurou isso? Você botou a quantidade de tarefas? Você botou quantas tarefas você fez em quanto tempo? Você botou em quantas tarefas você fez em quanto tempo que impactaram o seu propósito? Quantas tarefas em quanto tempo impactaram a sua produtividade, as suas metas, seus objetivos? Você tem que efetivamente anotar. Performance, a análise de performance está baseada em indicadores de desempenho, indicadores de performance, KPIs, OKRs, tudo isso aí. Você tem que anotar isso para você efetivamente conseguir saber mensurar e falar assim, hoje eu sou 1% melhor do que ontem. E reza a lenda que se você for 1% melhor a cada dia, ao final de um ano você é 37 vezes melhor do que você começou o seu ano. Isso para mim é uma premissa básica. Todo ano eu começo a falar assim, hoje vou ser 1% melhor do que eu fui ontem. Melhor como, Guedes? Estudando mais, produzindo mais, ajudando mais meus amigos, as pessoas que estão no meu entorno, trabalhando melhor a minha chave, conhecimentos, habilidades, atitudes, valores do entorno. E no dia seguinte eu falo assim, cara, o que eu fiz de legal ontem? O que eu fiz de ruim? O que eu preciso melhorar? Como é que foi a minha performance, meus indicadores de desempenho, meu tempo, minha produtividade?
É isso que a gente fecha a nossa metodologia com o set da performance, para que efetivamente a gente saiba se a gente está fazendo bem ou não. Tá? E esses processos todos são processos recursivos. A gente todo dia olha para eles. Se você ainda não entrou no flow, se você ainda não entrou no hábito de ter eles, coloca esses 7 passos colados na tua parede, no teu computador, no teu fundo de tela, segue eles até um momento que você não vai mais precisar olhar para eles, porque isso vai estar muito bem organizado. Tá bom? Gente, era essa a metodologia. Eu vou abrir aqui o chat agora para ver se existe alguma pergunta ou se alguém colocou alguma informação bacana aqui para a gente. O Gustavo, que eu acho que ele já teve que sair, ele deixou uma pergunta aqui. Você planeja o tempo necessário entre atividades? Tempo de respirar, de mudar a atividade, de agitar a cabeça? Eu me perco bastante nessas mudanças, eu acabo não planejando elas, isso atrasa. Gustavo, você deve estar vendo, você não está mais aqui, mas você deve estar vendo isso agora no vídeo. Sim, foi o que a gente falou, por exemplo, do Pomodoro, né? O Pomodoro, ele está ali, ele marca 15 minutos. Ele marca 15 minutos entre atividades. Esse é um número certo? Cara, esse é um número habitual que a ciência recomenda. Eu, pessoalmente, eu não consigo, tá? 15 minutos, para mim, é muito tempo. Eu geralmente tiro de 1 minuto a 5 minutos, levanto, dou uma voltinha, respiro, bebo uma água, tá? A não ser que eu esteja muito puto com alguma coisa, ou esteja com a cabeça muito cheia com alguma coisa, é que eu vou passar mais do que 15 minutos relaxando ou fazendo alguma coisa, tá? Mas eu não seto isso aí, não. Uma coisa que realmente eu faço, mas é uma questão física, não é nem uma questão mental, mas ajuda o mental também, eu tendo a levantar a cada 1 hora, tá? Eu levanto, tomo uma água, dou uma volta e volto porque o corpo precisa se mexer. A energia precisa fluir no seu corpo. Tá legal? Então, eu espero ter te respondido aí. Cada um segue como o seu biorritmo funciona. Se vai ser 1, 5, 15 ou 1 hora, depende muito de como você se sente entre as atividades. Legal? Testa o Pomodoro, Gustavo. Muita gente usa e funciona muito legal. Tá legal? Bom, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. O Jason falou o seguinte. Para essa questão em específico pode ser, mas não dá certo para viagens distantes para ficar junto da família que mora. Ele está falando sobre o espaçamento do tempo de viagem de tempo, né? Ele está falando, cara, quando você realmente... Claro, Jason. Claro, com certeza. Se você tem uma família distante, você precisa fazer alguma viagem que você não possa ter pouco tempo, é óbvio que você não vai fazer, né? Se você vai viajar para os Estados Unidos ou para um outro país ou o que for, cara, se você ficar 10 dias, você já vai perder 2 dias para ir, 2 dias para voltar. Sobrou muito pouco tempo para fazer. Claro, eu estou falando aqui de uma forma geral, né? Se a gente... Não, viagem, vamos colocar fora desse padrão aqui. Né? Mas assim, cara, eu só preciso relaxar e espairecer. Às vezes você só precisa de um final de semana, você só precisa de 3 dias, sexta, sábado, domingo, você vai para um hotel fazenda, você fica de bobeira na praia, na piscina, você fica de bobeira vendo, maratonando Netflix, jogando, isso já vai ajudar mais do que você falar assim, cara, eu tenho que ficar 10 dias, aí você não aguenta mais porque você já maratonou, você já jogou, você já ficou na piscina, você não aguenta mais aquela porra. Né? Então você vai pensar assim, cara, o que me ajuda? Tá? Então, realmente, a questão da viagem é fora da curva, se forem viagens longas, viagens de lugares que você não for, mas se for coisa pequena, não necessariamente, tá? Novamente, vai do seu biorritmo, do seu potencial, do seu perfil e do seu entorno. Cara, preciso visitar a minha família que mora longe, preciso visitar meu filho que mora com a mãe, alguma coisa assim, tá fora, tá? A Elo, ela falou o seguinte, eu tenho dificuldade de estabelecer o que é prioridade urgente, principalmente relacionado a tarefas domésticas. É mais fácil um trabalho do que em casa. Com certeza, no trabalho é mais fácil, Elo, porque a gente tem uma pressão externa. A pressão externa, ela funciona como um alavancador de responsabilidade. Tá? É isso aí. No caso de gerir uma equipe, como conciliar todos os objetivos de forma a estabelecer essas prioridades de urgências? Ótimo. Deixa eu dar 2 exemplos aqui. Estou mutando a Adriana e o Alexandre porque está fazendo barulhinho aqui, gente. Tá? Se vocês puderem darem uma mutada aí, vai me ajudar. Elô,
Então, eu já respondi. Por que as tarefas do trabalho são mais fáceis de você gerenciar em termos de tempo, prioridade, etc., do que as de casa? Porque a do trabalho, você tem uma pressão externa, né, dos seus colegas de trabalho, do seu chefe, do seu sócio, do cliente, etc., que vai gerar um processo mais de responsabilidade em você, e aí, naturalmente, seu cérebro vai responder de uma forma mais pragmática, ok? Bom, feito isso, e como é que eu levo isso para casa? Faz o exercício que eu sugeri aí nos nossos passos. Quais são as suas prioridades, quais são os seus propósitos em casa? Vou botar um exemplo bobo, não sei se é na sua casa sim, tá? Mas eu vou colocar como é na minha casa. Eu cozinho melhor do que a Fabiana. E eu gosto mais de cozinhar do que a Fabiana. Ou seja, isso tem a ver com o P1, que é potencial, beleza? Por outro lado, eu quebro as coisas quando eu lavo louça, eu não gosto, eu sou caótico, eu sou desorganizado, vira uma bagunça. A Fabiana é toda certinha. Então, nesse momento, o que é importante e urgente? Se eu sei os potenciais, se eu já acordei com ela o que a gente faz, importante para mim é fazer o almoço, importante para ela é lavar a louça. E aí eu começo a setar dentro de um processo diário da casa, o que efetivamente eu vou ter que dedicar mais meu tempo em termos de o que é importante, urgente, delegável. Por exemplo, lavar a louça é delegável para a Fabiana, da mesma forma que fazer a comida é delegável dela para mim. Quando eu vou fazer isso? Aí eu vou começar a botar os meus time boxes. Isso é outra metodologia chamada de sprints, time box é outra coisa. Eu vou botar vários time boxes durante o meu dia, que são esses time boxes de acordar às 6, meditar, tomar café, estudar, planejar, executar, controlar, melhorar, parar, relaxar, fazer o almoço, almoçar, descansar 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, voltar, replanejar à tarde, ver o que eu tenho que fazer. São pequenos time boxes. E dentro desse time box eu vou ver o que eu vou fazer em cada momento. Pode parecer que eu sou um robô, cara, time freak, etc. Gente, no primeiro momento parece. Depois que vira hábito, você não precisa mais pensar nessas coisas. Essas coisas naturalmente vão acontecer. Tá, Elo? Então, naturalmente, depois que você começa a aplicar essa metodologia até nas atividades domésticas, pessoais, viagem, casamento, o que for, vai começar a fazer sentido e aí você vai ver que o que você faz no trabalho, você faz em casa, porque, na verdade, a metodologia por baixo é a mesma coisa. Por fim, ela pergunta assim, no caso de gerir uma equipe, como conciliar todos os objetivos de forma a estabelecer essas prioridades e urgências? Excelente pergunta. Qual é a dificuldade de se trabalhar em equipe, de trabalhar em grupo? É entender se todos estão compartilhando os interesses. E os interesses têm que estar a ver com propósito. Às vezes, o propósito do grupo ele não bate com o propósito individual. Então, a gente tem que tentar trabalhar para que o grupo trabalhe de forma harmônica e fale assim, cara, estamos alinhados que o propósito primário, secundário, terciário é esse aqui? Sim ou não? Se não, por que não? Se sim, que beleza. Se não, por que não? Vamos tentar acertar? Vamos. Chegamos à conclusão que os propósitos maiores estão alinhados. O que a gente vai ter que compor? Objetivos e metas. Vamos agora alinhar se nossos objetivos estão correspondentes? Sim, estão alinhados. Vamos alinhar se as nossas metas estão correspondentes? Sim. E aí, a partir disso, você vai fazer o planejamento das atividades. Por quê? Porque a gente já alinhou que todo mundo está na mesma... em termos de música, imagina o seguinte, você está numa banda, tá? E você tem o baterista e o baixista. Numa banda, o baterista ele dá o quê? O tempo. E o baixista dá o tom. Com o tempo e o tom, o resto da banda toda consegue se organizar. Então é isso que você está falando enquanto uma gestora de equipe, tá, Elô? Você vai ser o baterista e você vai ser o baixista. Você vai alinhar se está todo mundo alinhado com propósitos, objetivos e metas. Se todos estiverem, você vai falar assim, agora vamos planejar o que a gente vai fazer e quando a gente vai fazer. E vamos tentar entender aqui o que é importante, urgente e o que vai efetivamente bater com o que nós combinamos em senso comum. E aí vai o seguinte, sempre não existe na face da Terra durante os nossos 300 mil anos, como seres humanos,
Forma de você trabalhar em equipe que não tenha conflito. Sempre vai ter conflito. Tem gente que sabe trabalhar conflitos de uma forma melhor, tem gente que sabe trabalhar conflitos de uma forma pior. Tem pessoas que têm muita paciência, tem pessoas que não têm paciência. Eu sou uma dessas, eu trabalho muito essa questão de não ter muita paciência, de não me apurrinhar com algumas coisas. Então, é um trabalho diário, é quase uma luta diária que eu tenho contra o meu instinto. Tem outras pessoas que estão extremamente pacientes, mas por outro lado não tem a energia para correr para frente, para puxar os outros. Qual é a beleza de trabalhar em grupo? A beleza é você fazer essa harmonia. E essa harmonia, ela não tem como acontecer se você não se comunicar todo dia e vai se estressar? Vai. Natural, nós somos seres humanos. Então, dentro da equipe, a harmonia, ela tem que falar assim, eu sei que você não acha isso importante, mas em grupo é importante. Então, a gente tem que fazer isso. Eu sei que isso para você não é urgente, mas para o grupo é urgente. Elô, esse é o grande desafio do gestor, do líder. Você está pensando em todos, você não está pensando... Por mais que te doa, às vezes, né? Você brigar com uma pessoa que você ama, que está ali, você fala assim, cara, eu entendo o seu lado, fulaninho, mas eu preciso que você entregue isso hoje. Eu entendo o seu lado, né, Elô, você que trabalha muito com o nosso amado Gaveta, eu entendo, Gaveta, lindo, maravilhoso, gênio, que você quer fazer esse programa da melhor forma possível e que vai ser uma coisa maravilhosa, mas o cliente pagou para você entregar hoje. Então você precisa entregar isso hoje e você precisa dar menos atenção aos detalhes e fazer isso de uma forma mais... O Gaveta e você e os influenciadores e a equipe tem que entender, cara, o propósito maior nesse momento é fazer um produto maravilhoso, mas dentro do prazo que o cliente pediu. Por mais que esse propósito ele vá de encontro com o interesse do Gaveta, vamos colocar, estou pegando o Gaveta como exemplo, de fazer o melhor programa, só que o melhor programa dele vai levar uma semana para fazer e a gente tem 2 dias, né, Elô? Então, esse é o teu desafio na hora que você está gerenciando uma equipe de colaboradores, de influenciadores, de produtores, de qualquer que seja a equipe. É essa equipe entender que, primeiro, os propósitos, objetivos e metas têm que estar alinhados, todos entenderem isso e estarem muito bem conectados com o que está sendo proposto. Agora, qual é o teu desafio? Você, enquanto líder, você tem que fazer que aquilo seja seguido. Por mais que isso vai gerar estresse. Vai gerar estresse? Vai. Mas você tem que fazer pelo bem geral. Tá? Eu espero que eu tenha respondido a tua pergunta. Legal. Rafael, somos 2. Eu também não tenho muita paciência com algumas coisas. A meditação está me ajudando. Rafa, ajuda pra caramba. Tem outra coisa também que ajuda muito, são artes marciais, tá, Rafael? Você dá porrada nos outros, evita que você dê porrada nas pessoas que você quer dar porrada. Porque aí você vai lá dar porrada em todo mundo, se arrebenta, os outros batem também, você volta moído em casa e aí você, chega, não tenho saco mais para brigar com ninguém, porque você já fez. Então, brincadeiras à parte, né? Meditação e exercício físico. A meditação, ela te ajuda muito a acalmar a mente, mas o exercício físico, ele te ajuda muito a acalmar o corpo. A energia, né, o que a gente chama de chi ou ki, né, que é aquela energia vital que está dentro de você. Se você também for como eu, uma pessoa muito energética, uma pessoa muito acelerada, hiperativa, etc., isso tem que sair de alguma forma. Isso aí tem que sair de uma forma. Melhor sair através de uma pacificação da mente com meditação e exercício físico do que sair você largando o dedo, né, se estressando, magoando pessoas queridas, etc., porque você fez aquilo no momento errado e se expressou da forma errada. Tá legal? Então, legal saber que você faz a meditação. E é esse negócio, quando a gente observa que a gente sabe o que a gente não faz bem, né? Quando você fala eu não tenho muita paciência, você fez o exercício número 1, P1, né? Que é analisar os seus potenciais, pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades. Você viu que você tem um ponto fraco, que é não tenho paciência. O que o ponto fraco gera? Gera um potencial fracasso, né? Ele pode gerar uma ameaça para você. Cara, as pessoas que não têm muita paciência, elas tendem a não ser tão... elas tendem a não trabalhar tão bem em grupo de uma forma comunicativa, porque você perde a paciência, você trata mal, você fica com uma postura arrogante, petulante, ou o que for, e as pessoas não vão gostar de você. Então, seu ponto fraco, ele vira uma ameaça. Então, você tem que mitigar o seu ponto fraco
né? Então, na hora que você observou que você não tem paciência e que isso tem que ser mitigado, na hora que você faz a meditação, você está te ajudando, tá? Sugiro também fazer exercícios físicos, isso aí ajuda muito. Beleza? Gente, alguém mais tem alguma pergunta? A gente já está em 10h24 aqui, pô, legal. Teve umas perguntas bacanas. Acho que não, né? Então tá, então é isso. Quero agradecer muito a todos vocês que participaram, quero agradecer a você também que está vendo esse vídeo aí no canal, tá? A ideia, o planejamento é que toda semana a gente tenha um webinar, que a gente tenha... A minha você não respondeu. Peraí. Ah, que bom, Elô, que esse foi o mais sinistro, anotou um monte de coisa. Vai ter mais sinistro, tá, Elô? Esses aí, o de planejamento e gestão de tempo, são os base. São base qualquer coisa. Rosana, desculpa, a minha você não respondeu. Deixa eu ver onde está a sua, Rosana. Me pergunta, importante é mais do que urgente. Para mim, urgente é sempre primeiro porque é urgente. Olha só, certo e errado. Certo e exato. Urgente é urgente, sem dúvida. Mas urgente é importante? Será que é? Você tem que analisar. Urgente é importante. Se urgente for importante para o seu planejamento, então urgente é importante e urgente. Lembra que eu te falei que primeiro é importante e urgente? Se a gente tiver que selecionar importante e urgente primeiro, segundo, importante, terceiro, urgente. Porque se urgente fosse importante, ele estava aqui, ele não estava aqui. Pegou, Rosana? É isso que eu quero que você entenda. Às vezes, urgente não é importante. Lembra o exemplo que eu disse do CEO do Mercado Livre que queria ter um chat comigo às 9 horas, que era a hora do nosso webinar? Isso é importante ou isso é urgente? Isso é urgente. É urgente para quem? Talvez para mim, porque isso pode gerar dinheiro, e é urgente para ele também, porque foi a hora que ele conseguiu ter dentro da agenda dele, que deve ser foda, um horário para falar comigo. Só que dentro dos meus propósitos e objetivos do dia, isso não é importante. Isso é urgente. Então, olha só. Importante e urgente. Importante e urgente. Importante, fazer o webinar às 9. Urgente, ter reunião com o CEO do Mercado Livre. Cara, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer o que é importante, que foi o nosso webinar. Tá legal? Importante é mais do que urgente, sem dúvida. Importante é mais do que urgente. Para mim, urgente é sempre primeiro. Porque urgente? Não. Para você, o que você está chamando de urgente tem que ser importante e urgente. Eu quero que você entenda, Rosana, que nem sempre urgente é urgente para você, é urgente para as outras pessoas. A grande maioria das urgências que aparecem para a gente, observa o seguinte, a grande maioria das coisas que a gente apaga fogo, o fogo que a gente apaga, né? A gente é bombeiro, né? Tô apagando um incêndio aqui. Quanta gente fala isso? Anota aí, porque você lembra que eu falei de performance? Anota aí. Quantos das urgências, dos incêndios que você apaga durante o dia não foram causadas para você? Quantos foram causados por outras pessoas? Quantos foram pedidos de outras pessoas para você fazer alguma coisa que na cabeça deles foi urgente, mas na sua não foi urgente? Foi urgente para eles. Aí acaba, sabe o que você faz? Você faz o que é urgente para eles. E você relega, posterga algo que seria urgente para você. Pegou? Então você vai fazer o que é urgente e importante primeiro, para você. Depois você vai fazer o que é importante. Depois você vai fazer o que é urgente para os outros. É meio confuso, Rosana, mas eu acho que com o tempo você vai pegar o conceito. Se você entendeu mais ou menos o conceito, bota aí, entendi. Senão eu explico novamente. Você entendeu? Valeu? Tá mais ou menos claro? Depois a gente bate um papo também, se quiser, fora aqui do nosso webinar, que eu te ajudo mais a entender esse conceito. Beleza? Eu deixei de atender mais alguém? Não, né? Então, tá bom. Então, vou voltar a agradecer a todos que participaram aqui. Excelente. Obrigado, Roberta. Que participaram aqui, que estão vendo esse vídeo. Lembrando que eu, geralmente, no meu Instagram, eu coloco alguma pílula de conhecimento em termos de gestão, de inovação, de empreendedorismo, de produtividade. Todo dia eu boto um Reels, eu boto um videozinho, eu boto um texto. Eu boto artigos no meu LinkedIn, eu boto artigos no meu blog, que é o guedesonline.com, e eu tento fazer um webinar semanal. Tá? Então, se você curtiu, te convido a participar dos próximos, chamar os seus amigos, divulgar. Isso, para mim, é muito legal.
não por questões profissionais, por questões profissionais também, mas como isso é um trabalho gratuito que eu faço, né, pro bono, ele tem muito mais a ver com um propósito de vida meu do que de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro acaba sendo naturalmente a aplicação dessas coisas que eu estou ensinando aqui nas coisas que eu faço naturalmente no dia a dia, isso gera dinheiro. Mas essa parte de passar um pouquinho desse conhecimento e trocar com vocês é muito legal, inclusive porque na técnica de Ultra Learning, que é uma outra metodologia que eu vou ensinar um pouquinho mais para frente, a gente descobre que quanto mais você ensina, quanto mais você passa o que você sabe, mais você aprende, mais você guarda isso no seu cérebro. Tá legal? É mais ou menos aquilo que a Elo falou, assim, por que é mais fácil eu conseguir trabalhar a gestão do tempo no trabalho do que em casa? Porque você tem uma influência externa de responsabilidade. Então, quando você tem uma influência externa de responsabilidade de ensinar alguma coisa, e esse processo de influência, ele é muito difícil, né, para o bem ou para o mal, porque eu posso estar falando um monte de besteira para vocês aqui, de uma forma carismática, como o Alexandre diz que eu sou, e eu posso estar ensinando um monte de besteira, né? E vocês vão começar a seguir um monte de besteira que não vai funcionar na vida de vocês. Então, o grau de responsabilidade é muito grande na hora que você está passando informação. Por isso que eu estudo, por isso que eu, antes de fazer qualquer tipo de processo de ensinar alguma coisa, eu tenho certeza que eu uso aquilo. Se eu não usar o que eu estou passando para vocês, eu não vou estar passando. Vocês podem ter certeza disso. Tá bom? Gente, muito obrigado. Até a próxima e podem me procurar fora aqui do webinar, que eu vou ter o maior prazer em conversar com vocês. Ok? Beijo a todos. Bye, bye.